Numa circunferência de raio maior que zero, consideram-se, como na figura, os triângulos equiláteros T1 inscrito e T2 circunscrito. A razão entre a altura T2 e a altura T1 é quanto? Bom, antes de mais nada, vale a pena a gente salientar que esse ponto aqui é exatamente o circuncentro de uma circunferência e o incentro da outra. É o ponto de encontro da vírgula que está por dentro de uma e por fora da outra. E esse é um ponto muito importante. Divide o ângulo aqui, os ângulos que a gente formar, em ângulos iguais e tal. Tem uma série de propriedades que a gente vai mostrar ao longo da resolução. Então pense comigo. Eu preciso descobrir a altura T1. O que seria a nossa altura T1? A altura T1 seria exatamente a medida que une o vértice aqui de baixo até o topo. Aqui. Essa seria a altura T1. Só que para a gente descobrir essa altura T1, precisamos descobrir esse pedacinho que está faltando aqui. Esse pedacinho que está faltando vai ser possível descobrir com a ajuda desse triângulo aqui. Então, vou assinalar o triângulo. E vou trazê-lo aqui para fora. Veja, nesse primeiro pedacinho que está faltando, e aí a gente vai discutir com uma coisa um pouco maior aqui. A gente consegue pensar o seguinte, analise comigo. Ficou bem maior que o original, mas não tem problema. Esse é o pedaço que eu estou precisando calcular, que eu vou chamar ele de x. Eu tenho certeza que essa medida aqui, a hipotenusa, já que é um triângulo retângulo, a altura forma 90 graus, é a medida do raio R que foi passado. E tenho certeza também que esse ângulo é um ângulo de 30 graus, porque o triângulo equilátero tem um ângulo de 60, repartido no meio é 30. Ou seja, usando o seno de 30, nós vamos ter aqui cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como o seno de 30 é meio, então a gente vai ter meio igual a x sobre r. Conclusão, o nosso valor de x vai ser exatamente R sobre 2. Então, o que a gente pode garantir com isso? A gente pode garantir que a altura de T1 vai ser o quê? O raio mais o pedacinho que a gente descobriu que é raio sobre 2. Como o raio é 2R sobre 2, para deixar os denominadores iguais, a gente vai ter no final das contas que é 3R sobre 2. Essa é a altura do triângulo 1. Só que não acabou. Porque eu preciso descobrir ainda a altura do triângulo 2. E para descobrir a altura do triângulo 2, a gente vai ter que ter uma nova conversa. A gente vai precisar descobrir o lado do triângulo maior. Acompanhe comigo a ilustração agora. Nós vamos pegar um outro triângulo, que eu vou traçar agora aqui, que também tem um ângulo de 30 graus, para descobrir a medida do lado desse triângulo, do triângulo 2. Então acompanhe. Nós vamos trazer lá de dentro do triângulo agora, do triângulo maior, um outro triângulo retângulo, que também tem suas características conhecidas. A primeira delas, repare que aqui tem um ângulo de 90 graus, temos a medida do raio, que é um valor conhecido. Esse ângulo, sem dúvida, é um ângulo de 30 graus. E precisamos descobrir a medida de metade do lado, que é y. Então, essa medida aqui, carinhosamente chamada de y. Ok? Veja que aqui a gente vai ter que usar tangente. Tangente de 30 é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que a tangente de 30 é um valor conhecido, é raiz de 3 sobre 3, que é igual a y, r sobre y. Conclusão, a gente vai ter aqui raiz de 3 vezes y é igual a 3r, e isso nos dá y igual a 3r dividido pela raiz de 3. Não se deixa a raiz no denominador, então tem que simplificar, tem que racionalizar. Vai ficar lá y igual a 3r raiz de 3
dividido pela raiz quadrada de 9. Isso é 3r raiz de 3 sobre 3. Simplificando os 3, temos r raiz de 3. Ok? Sabendo que esse cara é r raiz de 3, a gente vai agora formar o triângulo com a altura 2, aquela que está sendo propedida. Então agora nós vamos vir aqui e vamos descobrir a altura 2. Na altura 2 a gente pega o outro triângulo, esse maior, e com um ângulo de 60 graus. Nesse triângulo a gente tem a seguinte história agora. Ó. Sabemos que a base a gente acabou de encontrar é r raiz de 3. R raiz de 3. No triângulo maior, o ângulo aqui é de 60 graus. E aqui está a altura que a gente precisa descobrir. Veja que novamente é um problema de tangente. Né? Por quê? Tangente agora de 60 graus é a divisão do cateto oposto, h, pelo cateto adjacente, que é r raiz de 3. Como a tangente de 60 é raiz de 3, então nós vamos ter raiz de 3 igual a h por r raiz de 3. Que nos vai dar r raiz de 3 vezes a raiz de 3 é igual a h. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Então fica 3r é igual a h. Ou seja, a altura T2, é 3r. Muito bem? Só que ele pergunta o seguinte, né? Qual é a razão, ou qual é a divisão entre a altura T2 e a altura T1? Então, a resposta do nosso problema é, na verdade, a altura T2 dividido pela altura T1. Quanto deu a altura T2? Deu 3r. Quanto deu a altura T1? 3r sobre 2. Mantemos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda, só que daí o nosso 3r pode ser simplificado e chegamos ao resultado 2. 2 é a razão que ele pediu, 2 é o resultado que você encontra aqui na letra E. Certo? Bom estudo a todos e até a próxima!